A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e gloriosa. Estamos no livro de Josué. Hoje vamos falar capítulo 5, do 13 ao 15. Depois vamos falar lá em Mateus, capítulo 1, o verso 20, 24, capítulo 2, 11, 12 e 13. No tema aqui da Bíblia, diz assim: o anjo do Senhor aparece a Josué. Um anjo aparece a Josué. O tema que eu coloquei foi: o anjo do Senhor sempre está com você. O anjo do Senhor sempre está comigo. Naquelas horas que você está chorando, sabe? Que você não vê jeito. Está ali. Toda dor tem um propósito. Tudo que está acontecendo tem um propósito. Como diz João 13,7, o que ele faz hoje, eu e você só vai entender amanhã. Mas o Senhor não faz nada sem propósito. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus. Ele conhece o que é bom, que está conosco, e o que é mal, que nos aflige. Naum, livro de Naum, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que ele tem uma saída no meio da tormenta. Ele é a nossa rocha eterna. Então tem um propósito aí na sua situação. Mas tenha certeza que o anjo sempre está comigo e com você. Salmo 91:11 diz que ele envia anjo ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Louvado seja Deus. Ai de nós se não tivesse anjo protegendo. Ai de nós se não tivesse anjo nos guiando. Eu sempre repito nas minhas orações, aqueles livramentos ocultos que ai de nós se não existisse. Então dá glória por tudo. Leia sempre a palavra. Peça o escudo da fé que está lá em Efésios 6, do 10 ao 20, aquele que apaga todo dado inflamado maligno, apaga do medo, da dor, da tristeza, da falta de fé. Mas independente do que está acontecendo, tem anjo do Senhor ao seu lado, recolhendo tuas lágrimas, como diz lá em Apocalipse, que tem anjos com a bandeja de ouro, levando as nossas lágrimas lá para o trono do céu, e depois desce como terremoto. Terremoto é o agir de Deus. Ele é o justo juiz. Ele sabe como trabalhar. Josué 5, do 13 ao 15. Sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou a Josué e ele disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Porque ele estava com a espada. E Josué ficou em dúvida. Muitas vezes tem coisas que é de Deus e a gente fica em dúvida. Assustado, oxe, isso é de Deus. E é. Essa dor, esse afligimento é de Deus. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Essa aflição é para depois chegar à vitória. Essa aflição é para você Deus ter um propósito e depois você ter o que contar e o que aconselhar. Veja que ele perguntou se era dos deles ou era do inimigo. Disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Aleluia. Príncipe do exército grande, Senhor dos exércitos. Ele envia anjo para proteger, para abençoar e para dar vitória a mim e a você. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Ele se prostrou, ele adorou. Ora, essa hora não é hora de desespero. Não é hora de ficar sem dormir. É hora de se prostrar. É hora de adorar. Porque tem anjo sempre aí perto de você no hospital. Tem anjo aí quando você não vê saída. Tem anjo perto de você. O que faz você perder a noção é o desespero, é a dor. Então, primeiro ora: Senhor, me dá paz. Tu és o príncipe da paz. Senhor, me livre de uma depressão. Senhor, me sustenta pelas mãos. Senhor, me orienta. Aí vem anjo, está aí perto de ti para orientar, como a bússola do Senhor para te guiar. Mas é necessário muitas vezes orar dessa forma, sim, porque nós somos humanos, não é verdade? E se não orar assim, diante de qualquer situação, entre em desespero. O desespero faz você perder a noção do tempo e do espaço. O desespero faz você perder a visão de como agir. Então, ora para Deus te dar paz e ter anjo aí perto de você como ali. Porque imediatamente Josué se prostrou.
quando a gente ora, Deus da paz, a gente se prostra na oração, no louvor, no jejum, na leitura da palavra e deixa o Senhor trabalhar. Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. O lugar que a gente está, quando a gente passa a adorar a Deus, é santo. Isso é na nossa casa, na igreja, no trabalho, desde que a gente esteja na direção do Senhor. Você envia anjo para proteger, para ajudar. Aqui em Mateus 1, verso 20, diz assim: e planejando ele isto, eis que o Senhor, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Porque José pretendia deixar ela na calada. Ele tinha tanta integridade que não ia defamar a mulher que estava grávida, que não era dele. O Senhor sabe quem escolhe. O Senhor sabe quem dá vitória. Porque ele escolheu José para ser o pai do menino Jesus. Mas veja, quando ele soube que Maria estava grávida, ele ia deixá-la na calada. E uma mulher naquela época era apedrejada em praça pública, grávida sem marido. Mas José era um homem íntegro, porque o Senhor conhece corações e ele sabe o que dá, ele sabe como proteger, dá livramento na hora certa. Então, quando José pensou em ir embora, o anjo do Senhor apareceu a ele em sonhos. Tem anjos para proteger a mim e a você. Tem sonhos que é de Deus, fica atento. Aí o verso 24 diz: José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Porque o Senhor dá livramento na hora certa. Na hora X, quando algo vai acontecer, ele chega. José não ia embora? O anjo apareceu. Para que ele entendesse que o que estava ali, Maria, não foi coabitado dela como homem, mas foi o Espírito Santo que colocou nela. O Senhor tem suas formas de agir. O Senhor tem suas formas de mandar o anjo para te proteger e a mim na hora certa, revelar-se em sonho. O segredo é estar na posição que ele quer. O segredo é adorar o Senhor. Aí no capítulo 2, o verso 11 e o 12, né? Fala dos magos, quando foi visitar Jesus e presentear, que Herodes disse: olha, diz onde ele está, para eu ir adorar. Na realidade não ia adorar, ia matar. Mas o Senhor conhece os pensamentos. O homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Herodes fez toda aquela situação, né, maquinando, tramando. Os príncipes, os magos, não sabiam o que estava no coração dele, mas o Senhor sabe. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é mais afiada do que a espada alguma de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir almas juntas e medula e discerne as intenções dos pensamentos e corações. Não adianta armação, maquinação comigo e com você, porque se a gente está na direção do Senhor, ele sabe como agir e dar livramento. Aí o verso 11 diz o seguinte: e entrando na casa, acharam o menino com a sua mãe e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Os magos fizeram isso com o menino Jesus. Adoraram. Veja que Josué adorou, né? Diante do anjo do Senhor. Vamos adorar, vamos exaltar e engrandecer, porque Deus vê todas as coisas. Aí o 12 diz o seguinte: sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Em sonhos, na hora certa, o Senhor revelou que não poderia voltar para falar com Herodes. E os magos foram por outro caminho, porque o Senhor trabalha de forma linda e gloriosa. Te aquieta. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, ser exaltado na terra e nas nações. O Senhor sabe trabalhar. Para terminar, o verso 13 do capítulo 2 de Mateus. A fuga para o Egito. Aquela luta, né? Que José estava com Maria andando com o menino Jesus, que mandaram matar todas as crianças. Veja que Jesus era pequeno, mas Maria e José passaram por muitas lutas. Então, eu e você, não é melhor
Eles eram santos. Os pais do menino Jesus viviam fugindo das malícias, das maldades de Herodes. E quantas vezes você está perto de Herodes da vida, de Dalilas da vida, mas o Senhor está conosco. Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor disse: te levanta, vai embora daqui. E o Senhor diz a mim a você: te levanta do medo, te levanta do desespero, te levanta de tanto porquês e fica na posição que eu quero. José e Maria eram os pais de Jesus, mas isso não impediu deles ter que ir embora por conta das adversidades, das armações malignas de Herodes. Então, nesse mundo, a gente vai passar por dificuldade, por pessoas usadas por Satanás para querer tirar nossa paz. Mas a gente, quando está com o Senhor, a gente tem paz, porque ele tem uma saída no meio da tormenta. O livro de Naum, capítulo 1, verso 3. Ele envia anjos para proteger a mim e a você, como enviou anjos para avisar aos magos que não voltassem por aquele caminho, como usou anjo para se apresentar a Josué, para firmar os pés de Josué na presença do Senhor mais e mais, como enviou anjos para aparecer a José, dizendo que o que estava em Maria era do Espírito Santo. Como enviou anjos na hora mais difícil para José e Maria ir embora com o menino sair do Egito. Então, o anjo do Senhor sempre está comigo e com você. Descansa, tenha paz, porque ele protege, ele cuida e dá livramento a nós. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.